Bom dia, povo. Fala bom dia. Fala bom dia, povo. Estão conseguindo me ouvir aí, me escutar? Bom dia, Sueli. Hã? Cadê o pessoal, aí? Cadê o povo? Tá dormindo ainda? Tá assistindo Netflix? E aí, Matheus? Cadê o povo, aí? Sumiu? Vamos almoçar? Vou dar mais 2 minutinhos, o pessoal terminar de chegar aí pra gente começar então a explicação, gente. Pessoal que já entrou, todo mundo tá conseguindo me escutar? Dá um joinha para mim, por favor, um ok. Beleza, Giovana? Valeu, Daniel. O que aconteceu com esse pessoal? As outras aulas estavam vazias assim também? É porque o povo foi almoçar? Demora um pouco para entrar? Tá certo. Eu vou esperar até meio-dia e 5, tá? Pra gente começar a explicar. Avisem seus colegas, se vocês tiverem contato deles, no grupo, para eles entrarem logo pra gente começar. Por favor. Hoje a gente vai falar sobre persas, tá, gente? Ó, Ciro chegou. Inclusive o Ciro vai participar da aula hoje. O imperador da Pérsia chamado Ciro, muito importante ele. Cadê a galera, gente? Eu acho que esse povo foi tudo comer, né? Foi tudo almoçar e esqueceu da última aula. Mas eu vou dar matéria nova e isso vai ser considerado matéria dada, tá? Normal. Bom, vamos lá então, né? Quem chegou na hora não pode pagar o preço por quem está se atrasando aí. Galerinha, como eu disse, então,
A nossa aula de hoje é sobre os persas, um povo que vai formar o maior império que a humanidade já tinha visto surgir até aquele momento histórico. Os persas, eles vão se originar em uma região da Ásia Central, chamado Planalto do Irã. Todo mundo olhando para o mapinha aqui agora, não olha para a minha cara de piauiense, olha para o mapa, por favor. Essa região aqui destacada, de rosa mais forte, é onde os persas se originaram. Perceba que eles estão aqui, ó, do lado do Golfo Pérsico, a leste do Golfo Pérsico, e ao sul do Mar Cáspio. Professor, Planalto do Irã tem a ver com um país chamado Irã? Sim, é onde hoje está um país chamado Irã. Então, os persas são os maiores antepassados dos iranianos. Aqui eles se originaram, mas como nós veremos, os persas vão promover uma gigantesca expansão territorial e vão formar o maior império que a humanidade já tinha visto surgir até aquele momento. Toda essa região de rosa clara aqui, ó, vai fazer parte do Império Persa. Eles vão conquistar simplesmente todas as civilizações que nós já estudamos até agora. Beleza? Então, repetindo, localização dos persas, região do Planalto do Irã. Fica lá na Ásia Central, esse ponto aqui destacado no mapa, onde hoje é um país chamado Irã. Agora nós vamos falar sobre os maiores imperadores que os persas tiveram. E o primeiro deles foi um tal Ciro, chamado Ciro I, inclusive que está presente na nossa aula de hoje. Ciro ficou famoso por duas coisas. Primeiro, ele vai conseguir unificar dois reinos. O reino da Média, onde viviam os chamados Medos, com o reino da Pérsia. Tanto é que você vai ver em alguns livros que ao invés de chamar assim civilização persa, vai estar escrito civilização medo-persa. Medo-persa. Por quê? Porque houve uma fusão, uma junção desses dois reinos. Ciro, que era governante do reino da Pérsia, pega suas tropas, invade o reino da Média, unifica os dois reinos e se transforma no primeiro grande imperador persa. Aí ele vai formar um exército gigantesco, o maior exército da humanidade naquele momento. E o que ele vai fazer com esse exército? Partir para um grande expansionismo territorial. Ciro I vai ser responsável por conquistar toda a região da Mesopotâmia, já estudamos, lembram? Entre os rios Tigre e Eufrates. Vai conquistar a Palestina, onde viviam os hebreus, também já estudamos. Vai conquistar a Fenícia, dos fenícios, assunto da nossa última aula, e também vai dominar a Síria. Vou voltar no mapa para ficar mais fácil vocês visualizarem. Ciro conquistou até aqui, ó. Ele dominou a Mesopotâmia, não está escrito aqui, mas é entre esses dois rios, tá vendo? Tigre e Eufrates. Vai dominar a Síria, do ladinho da Síria aqui tem a Fenícia, e vai conquistar também a Palestina. Até aqui foi Ciro o responsável por conquistar. Agora, esse cara ele ficou famoso também por outra coisa. À medida que ele ia conquistando outros povos, ele ia submetendo esses povos ao domínio militar dos persas e também ao domínio econômico. Os povos conquistados eram obrigados a pagarem impostos regulares para o Império Persa. Os povos da Mesopotâmia, os hebreus, os fenícios, os povos da Síria, tinham que pagar impostos para os persas. Entretanto, Ciro estabeleceu uma regra onde as culturas dos povos conquistados deveriam ser respeitadas. Os persas só queriam o dinheiro dos povos dominados. Eles não vão interferir na questão cultural, principalmente na questão religiosa. Vou dar um exemplo aqui. Quando eles invadiram a Palestina, território dos hebreus, eles falaram, ó, agora os hebreus vão ter que pagar impostos ao Império Persa. A Palestina vira uma província do Império Persa. Entretanto, hebreus, vocês podem continuar com a religião de vocês aí. Religião monoteísta, acreditando no seu Deus. Nós não vamos interferir na sua religião, em nenhum aspecto da sua cultura. Vamos respeitar a sua cultura. Nós só queremos que vocês paguem os impostos. Por que vocês acham que Ciro I fez isso? É porque ele era bonzinho? Por que você acha que Ciro I, repito, praticou o respeito
as culturas, os povos conquistados. Muito bem, Giovana. Excelente. Para evitar revoltas. Porque a maioria dos povos até aceitava pagar impostos para os persas. Mas caso eles fossem impedidos de praticarem sua religião, sua cultura, provavelmente eles iriam se rebelar. E aí os persas teriam mais dificuldade em manter os seus domínios, tá? Porque eles vão formar um império muito grande. Imagina, começar a pipocar revoltas em tudo quanto é lado. Então, para evitar essas rebeliões, Ciro I, repito, ele implementou a prática de respeito às culturas dos povos conquistados. Me dá um ok ou um joinha quem está conseguindo entender até agora, por favor. Está de boa? Tá tranquilo, né? Beleza, ótimo. Então, vou prosseguir. Após a morte desse imperador, que foi o primeiro grande imperador persa, esse tal Ciro, quem vai assumir o poder vai ser o seu filho, chamado Cambises. Tá aqui, é o nome dele. O que tem de importante no seu governo, que vai ser bem curto, inclusive, porque Cambises vai morrer jovem. Ele vai dar continuidade à expansão territorial do seu pai. Ele vai conquistar a riquíssima civilização egípcia. Vou voltar aqui, ó. Seu pai, Ciro, já tinha conquistado a Mesopotâmia, a Palestina, a Fenícia e a Síria. Cambises é que vai conquistar o Egito. Ele vai dar continuidade à expansão territorial do seu pai. Só para ilustrar esse slide, para ele não ficar muito vazio, eu coloquei aqui uma imagem dos grandiosos arqueiros persas. Era um dos destaques do seu poderoso exército. Os persas tinham muitos e muitos arqueiros, muito bem treinados, que tinham uma pontaria incrível. E isso fazia muita diferença na hora das batalhas. Beleza? Como eu disse, Cambises morreu jovem. E aí o poder passou para esse cara aqui, que vai ser o mais importante, o mais grandioso e também famoso imperador dos persas. Um tal de Dário I. Esse cara vai fazer um monte de coisa. E por isso ele vai ser considerado um administrador exemplar. Primeira coisa que Dário fez. Ele percebeu que o Império Persa tinha ficado grande demais. Como vocês viram no mapa, volta aqui, era o maior império que a humanidade já tinha visto surgir até aquele momento histórico. Um império gigantesco. Englobava aqui esse território da Ásia, o Egito já na África, chegando a beliscar aqui um pedacinho da Europa. Então era um império grande demais, difícil de administrar, ainda mais naquela época. Estou falando de 5 séculos antes de Cristo, ou seja, muito tempo atrás. Dário, então, resolveu dividir o Império Persa em províncias. Essas províncias eram chamadas de satrápias. Então, repito, as satrápias eram as províncias nas quais foram divididos o Império Persa. Por exemplo, a Palestina passou a ser uma satrápia, a Fenícia, outra satrápia, o Egito, outra satrápia, a Mesopotâmia, outra satrápia, etc. e tal. E cada satrápia, cada província, passou a ter um governante, nomeado pelo imperador Dário. Esse governante era chamado de sátrapa. As palavras são parecidas, até porque elas estão relacionadas, né? Satrápia era a província, sátrapa, o governante da província, nomeado pelo próprio imperador. Observação importante. Dário nomeava para ser sátrapa da província, geralmente um membro da elite do próprio povo conquistado. Como assim, professor? Vou dar um exemplo. Lá na Palestina, que virou uma província do Império Persa, Dário nomeou um hebreu para ser sátrapa. Ele fez uma aliança com as elites dos povos dominados para auxiliá-lo na administração do seu império. Mas aí surge uma pergunta. Quem é que garante que esses governantes das províncias, os sátrapas, não iriam passar a perna no Dário? Por exemplo, na hora de arrecadar os impostos, os sátrapas, esses governantes, eles poderiam desviar recursos, poderiam ser corruptos. Como é que Dário poderia evitar isso? A resposta está embaixo. Dário criou um cargo especial chamado Olhos e Ouvidos do Rei. Quem era esse camarada? Os olhos e ouvidos do rei eram homens de confiança de Dário, geralmente pessoas da sua família, homens de super confiança, que viajavam pelo Império Persa, disfarçados, para vigiar a atuação dos sátrapas, para vigiar eles, sem eles serem vistos, claro, se eles estavam, por exemplo, desviando recursos,
sendo corruptos com o imperador. Os olhos e ouvidos do rei, então, vão aumentar a eficácia administrativa do governo de Dário, vão evitar o desvio de verbas, evitar a corrupção dentro do império. Beleza? Vou dar uma olhada no chat aqui, que surgiu uma pergunta. Giovana perguntou: as satrápias eram divididas por povo dominado? Tipo a satrápia dos hebreus, egípcios ou por espaço? Geralmente era por região relacionada a um povo dominado. Como eu te falei, Giovana. O Egito virou uma satrápia, a Palestina outra, a Fenícia outra, a Mesopotâmia outra, a Síria outra, entendeu? Geralmente era assim. Certo? Continuando. Outra coisa que Dário fez para auxiliar na administração do império. Ele vai construir uma ampla rede de estradas que vão cortar o império de ponta a ponta. Isso vai ser importante para o comércio, para a mobilização das tropas e até mesmo para a comunicação. Existia uma estrada chamada Estrada Real, dentro do Império Persa, que ligava a Pérsia, lá na região do Irã, até a Ásia Menor, chegando quase na Grécia. Era uma estrada de mais de 2.000 quilômetros de extensão. E isso vai facilitar muito a administração. Repito, comunicação, comércio, deslocamento de tropas. Falando em comunicação, esse imperador também foi responsável por criar um sistema de, entre aspas, correios. Como é que funcionava isso? Vou voltar no mapa aqui para ficar mais fácil explicar para vocês. Gente, imagina que o Dário estava aqui na Pérsia, por exemplo, na cidade de Parsagada, que era uma das sedes do Império. Tinha 3 sedes, Persépolis, Susa e Parsagada. Aí ele estava aqui na Pérsia, o imperador, o Dário. E aí ele dava uma ordem para chegar lá no Egito. Ó a distância, gente. Ó, daqui até aqui. Longe, né? Como é que ele ia dar essa ordem? Por escrito, e ele mandava um mensageiro. Agora imagina um mensageiro a cavalo tendo que viajar essa distância aqui todinho. Ó. Dava uns 2.000 quilômetros de distância. Ele ia demorar muito tempo. Semanas e semanas para conseguir atravessar todo esse território, inclusive desertos no meio, até chegar ao Egito. Concorda comigo? Isso atrapalhava a administração, essa demora na comunicação. Então Dário teve uma ideia. Nas várias estradas que cortavam o Império Persa, ele vai colocar postos de mensageiros, onde sempre tinha pelo menos um mensageiro com um cavalo descansado e alimentado. Geralmente, esses postos ficavam, em média, pouco mais de 20 quilômetros de distância um do outro. Uma distância curta, pouco mais de 20 quilômetros, certo? E aí o que acontecia? Ele entregava a sua ordem por escrito para um mensageiro que pegava o seu cavalo e corria, toda velocidade, esses 20 quilômetros. Corria. Aí quando ele começava a cansar, ele e o cavalo também, ele chegava num posto, entregava a mensagem para outro mensageiro, com outro cavalo, descansado, claro, e ele ia correr. Quando ele começava a cansar, ele chegava em outro posto, entregava a mensagem para outro mensageiro com outro cavalo, que continuava, e assim sucessivamente. Era um sistema bem mais eficaz. É como se fosse um mensageiro com um cavalo que nunca parava, que nunca descansava, e que sempre estava correndo em velocidade máxima. Sabe qual vai ser o resultado disso? Há relatos de informações que cruzaram o Império Persa em apenas uma semana. Uma semana cruzaram o Império Persa. Gente, isso era a internet banda larga na época. Era uma internet de 500 megas. Porque era uma velocidade incrível para aquele período. O que vai, claro, favorecer a sua administração. Beleza? Então, esse sistema de correios ele foi bem eficaz. Por último, Dário foi responsável por criar um padrão monetário, uma moeda única para o Império, o chamado Dárico. Inclusive, né, era uma homenagem ao nome dele, meio narcisista, esse Dário. O que é um padrão monetário? Repito, é uma moeda única. Por que ele criou isso? Os persas não dominaram vários povos diferentes? Cada povo tinha uma moeda. E aí isso dificultava as transações comerciais e até mesmo a cobrança de impostos. Para facilitar o comércio dentro do Império e também a arrecadação de tributos, ele vai criar o primeiro padrão monetário internacional da história. A primeira moeda única internacional, que foi chamado Dárico, que valia em todo o Império Persa. Tinha o Dárico de ouro, tinha o Dárico de prata, tinha o Dárico de bronze, cada um com o seu valor. Tem até uma imagenzinha aqui para vocês, ó.
Isso é uma moeda de ouro, um dárico com o rosto dele desenhado aqui, ó. O rosto do Dário. Beleza? E aí, como está escrito, Dário I foi o único rei que preocupou-se com a administração do império, dividiu esse império em províncias, sátrapas, para melhor governá-lo. Esse mapinha, gente, mostra que a Pérsia surgiu nessa região rosa. O que está em laranjado foram as conquistas de Ciro I, o primeiro grande imperador persa. Em verde, as conquistas do seu filho, Cambises. E em roxo, as conquistas de Dário. Até aqui, tudo tranquilo? Dá o joinha aí, vocês estão conseguindo entender? Tá de boa? Joinha, joinha pro tio Vitor. Massa. Agora, gente, o Dário foi um grande governante, mas não foi perfeito. Ele cometeu um erro, só que esse erro foi grave. Tentando ampliar ainda mais os domínios persas, Dário, ele vai ordenar a invasão da Grécia. Ele queria conquistar as ricas cidades gregas, as ricas polis gregas. O que vai dar início a um conflito, as chamadas guerras médicas, também conhecidas como greco-pérsicas. E aí o aluno pode pensar, professor, você disse que os persas eram fodas, que eles tinham o maior exército do mundo na época, tinham conquistado todas as civilizações que nós já estudamos. Então vai ser fácil dominar os gregos. Não vai ser bem assim. Os gregos vão resistir bravamente a essa invasão persa. O imperador Dário não consegue conquistar a Grécia, inclusive ele morre ao longo do conflito. E o poder passa para o seu filho, chamado Xerxes. Esse seu filho, Xerxes, inclusive, foi interpretado pelo ator brasileiro Rodrigo Santoro no filme 300, que fala sobre uma das batalhas das guerras médicas. Nós vamos aprofundar sobre esse conflito quando a gente estiver tendo aula de Grécia Antiga, que inclusive é o nosso próximo assunto. Mas só para adiantar para vocês. Os gregos, eles vão conseguir vencer os persas. A pergunta é como? Como que essas cidades gregas vão conseguir derrotar o império mais poderoso do mundo na época? Basicamente por 3 fatores. Primeiro, o conhecimento do território. Quando os persas invadiram a Grécia, eles não conheciam o território grego. Os gregos, claro, conheciam muito bem. E o conhecimento do território faz muita diferença em uma batalha. Os gregos vão usar a própria geografia da Grécia ao seu favor. Na Batalha dos 300, a gente vê isso de maneira bem clara, inclusive. Segundo, galera, os persas lutavam com quantidade. Era um exército grande, mas composto basicamente por mercenários, indivíduos que lutavam por pagamento, por dinheiro. Os gregos não lutavam por dinheiro, eles lutavam por liberdade, para defender a sua terra, sua cidade, sua família. E geralmente quem luta melhor? Quem luta por dinheiro ou por liberdade? Claro que é por liberdade. A pessoa se entrega mais à luta. Terceiro e último, os persas lutavam com quantidade, né, com número. Os gregos lutavam com estratégia. E estratégia nada mais é do que a aplicação da inteligência na arte da guerra. Por conhecerem o território, por lutarem com liberdade e por aplicarem muito bem as suas estratégias de batalha, os gregos vão acabar derrotando os persas. Xerxes perde para os gregos e isso vai dar início à decadência do poderoso Império Persa. Foi a pior decisão que os persas tomaram em toda a sua história, tentar invadir as ricas cidades gregas. Depois dessa decadência do Império Persa, um outro povo chamado de Macedônios, eu ia falar, comandados por um tal Alexandre o Grande, eles vão invadir e conquistar todos os domínios do Império Persa. Belezinha? De novo, vou perguntar para vocês. Até aqui, tá tranquilo? Tá de boa? Dá o joinha para mim, por favor. Quem tá conseguindo entender? Tá beleza? O pessoal falou que tinha 16 alunos na última aula, é isso? Na aula anterior à minha? Sim, né, Vitor? Pois é. Tem 14 aqui, então só 2 fugiram. Beleza, então vamos terminar esse assunto. Para a gente concluir o tema persas, falta a gente falar sobre a religião desse povo, que era uma religião bem diferente. Uma religião chamada de zoroastrismo, também conhecido como mazdeísmo. E olha que doido. Era uma chamada religião dualista. Por que dualista? Porque havia 2 divindades. Um deus do bem e um deus do mal.
O deus do bem, não precisa decorar o nome, tá? Se chamava Ahura Mazda, daí o nome Mazdaísmo. E o deus do mal se chamava Arimã. E aí, essa religião, ela tinha características bem parecidas com algumas religiões que eu tenho certeza que vocês conhecem. Quer ver? Além de acreditar em duas divindades, o deus do bem e o deus do mal, os persas acreditavam na vida após a morte. Não igual os egípcios, que a alma poderia voltar ao corpo e aí umificava. Não. Eles acreditavam que a alma era eterna. E essa alma poderia ir para uma espécie de paraíso ou para uma espécie de mundo subterrâneo, que seria um inferno, dependendo do que a pessoa fizesse. Curiosidade. Os persas diziam, dentro da religião do zoroastrismo, que quem adorasse ao deus do bem, o Ahura Mazda, provavelmente teria uma vida de sofrimento aqui na Terra, de privações e tudo, mas depois da morte ia para o paraíso. Quem adorasse ao deus do mal, ao Arimã, poderia ter uma vida com mais fartura, estou falando do ponto de vista material aqui na Terra, mas depois da morte ia para o inferno. Então, a pessoa escolhia se ele ia querer sofrer antes ou depois da morte. Era basicamente isso o pensamento da religião do zoroastrismo, certo? Eles também acreditavam na vinda de um Messias, e você já sabe o que significa essa palavra, não sabe? Um enviado do Deus do bem, um salvador. Esse Messias não chegou a vir, mas eles acreditavam que um dia ele viria. E eles também defendiam a ideia do livre-arbítrio. Como eu acabei de falar, a pessoa ela tinha livre escolha. Ela tinha liberdade de escolha para adorar o Deus do bem ou o Deus do mal. Só que ela ia ter que pagar as consequências, né? Ter que lidar com as consequências disso. Esses ensinamentos dessa religião estavam contidos em um livro sagrado chamado Zen de Avesta. Pode chamar só de Avesta mesmo. E o grande profeta que pregou essa religião, lembrando que ele não era considerado um deus, tá? Nem um Messias, ele era só alguém que pregou essa religião, foi um cara chamado Zoroastro. Por isso o nome da religião é Zoroastrismo. Ele também era conhecido como Zaratustra. É a mesma pessoa, tá? Zoroastro ou Zaratustra. O grande profeta da religião dos persas. Então, repito. Qual era a religião da civilização? O Zoroastrismo, também conhecido como Mazaísmo. Não era uma religião nem politeísta, com vários deuses, nem monoteísta, com um deus só. Era uma religião dualista. Eles tinham duas divindades, um deus do bem, o Ahura Mazda, e um deus do mal, o Arimã. Acreditavam na vida após a morte, que a alma seria eterna, e essa alma iria para uma espécie de paraíso ou para uma espécie de inferno. Acreditavam que um Messias viria à Terra, enviado pelo deus do bem, o Ahura Mazda, e defendiam a ideia do livre-arbítrio, da livre escolha. A pessoa era livre para escolher se ela adoraria o Ahura Mazda, o deus do mal, ou o Arimã. Desculpa, Ahura Mazda, o deus do bem, ou o Arimã, o deus do mal. Se ela adorasse o deus do bem, o Ahura Mazda, provavelmente ela teria uma vida de sofrimento na Terra, mas depois ia para o paraíso. Se ela adorasse o deus do mal, o Arimã, provavelmente ela teria uma vida farta na Terra, mas poderia ir para o inferno após a morte. Todos esses ensinamentos estavam em um livro sagrado chamado Zen de Avesta, e quem pregou essa religião foi um profeta chamado Zoroastro, ou Zaratustra. Beleza? E dá um joinha aí quem conseguiu entender essa religião dos persas, por favor. Isso, Giovana, o povo foi almoçar, né? Tô ligado. Ótimo. Então vamos terminar a aula agora, tá? Sei que tá todo mundo com fome aí, mas vamos para o último slide agora. Belezinha? Galera, vocês perceberam que essa religião dos persas, o zoroastrismo, o mazaísmo, tem algumas semelhanças com outras religiões? Que religiões são essas? Tá aqui, eu separei no ponto de análise para vocês. Esse aqui é o grande símbolo, tá? Do zoroastrismo. Aqui você tem a figura do Zoroastro ou do Zaratustra. O nosso ponto de análise para fechar a aula, a influência dessa religião, do zoroastrismo, sobre as grandes religiões monoteístas do mundo. A primeira delas, o judaísmo, que surgiu entre os hebreus, e nós já estudamos. Depois vem o cristianismo, derivado do judaísmo. E por último, o islamismo, que já surge na Idade Média. Essas são as três grandes religiões monoteístas do mundo. Ou seja, que acreditam em somente um Deus. É o mesmo Deus. Os judeus chamam de Jeová ou Yahvé, os cristãos chamam só de Deus mesmo, os islâmicos chamam de Alá ou Allah. Mas é o mesmo Deus. Quais são as semelhanças entre essas religiões monoteístas,
Judaísmo, cristianismo, islamismo e o zoroastrismo? Praticamente todas, né? Porque essas religiões também acreditam na vida após a morte, na imortalidade da alma, também acreditam em paraíso e inferno, acreditam em um Messias. Para os cristãos, esse Messias já veio, chamado Jesus, Jesus Cristo. Para os judeus, esse Messias não veio ainda. E essas religiões acreditam na ideia do livre-arbítrio, cada um é livre para escolher o que vai fazer da sua vida. Todas as religiões têm um livro sagrado, né? Os judeus têm o Torá, os cristãos têm a Bíblia, os islâmicos têm o Alcorão, e todas as religiões têm um grande profeta. O primeiro grande profeta dos judeus foi Abraão, o grande profeta do cristianismo é Jesus, o grande profeta do islamismo é Maomé. Então, assim, praticamente todas as características são idênticas às religiões monoteístas. A grande diferença está aqui, ó. O zoroastrismo é considerado uma religião dualista porque a força do mal, o tal do Arimã, também era considerada uma divindade. Nessas religiões aqui, judaísmo, cristianismo, islamismo, existe a força do mal. Tem vários nomes, né? O capeta, é o demônio, é Lúcifer, é o anjo caído, é o anjo mau, mas essa força do mal não é considerada uma divindade, diferente do zoroastrismo. Tirando essa diferença, o resto é tudo igual. Portanto, podemos afirmar, sem sombra de dúvida, que o zoroastrismo influenciou e muito as grandes religiões monoteístas do mundo. Até porque, te contar um segredo, o zoroastrismo é mais antigo do que todas essas outras religiões. Mais antigo do que o judaísmo, do que o cristianismo, do que o islamismo. Então, o zoroastrismo influenciou a religião judaica dos hebreus, depois influenciou o cristianismo e o islamismo de maneira indireta, já que o cristianismo e o islamismo surgiram a partir do judaísmo. Belezinha? Tranquilo, gente? Me dá o joinha aí, se você conseguiu entender, por favor, para a gente fechar a nossa aula. Todo mundo conseguiu entender? Nenhuma dúvida? Beleza. Bacana. Massa demais. Gente, antes de eu ir embora, só um aviso importante. Sexta-feira nós não temos aula por conta do feriado, tá? Feriado na sexta-feira santa, feira da Paixão. E na próxima aula, que é a semana que vem só, na próxima quarta-feira, eu gostaria que vocês, quando fossem entrar para minha aula, já estivessem com o livro 1 em mãos, tá? O livro 1. Nós vamos resolver exercícios de fenícios, de hebreus e de persas. Esses 3 tipos de assuntos. Livro 1 em mãos. A gente vai resolver exercício na próxima aula, que é a semana que vem. Daniel tá falando que o povo ficou com medo do Zoom roubar o CPF deles. Não, gente, tá tendo hackers invadindo o Zoom, sim, mas eles estão invadindo reuniões de grandes empresas que também usam esse aplicativo para roubar segredos de grandes empresas e tal. Fica tranquilo aí. Obrigado, Nereu, pelo elogio. Muito obrigado, viu? Teve vazamento, Vitor? Ixi, o Facebook foi invadido. Tá tendo, infelizmente, muita gente à toa aí nessa quarentena, né? E aí atuando como hacker. Tá certo, Matheus. Beleza, então, gente, muito obrigado pela atenção, pela participação de vocês. Voltamos a nos ver semana que vem, na próxima quarta-feira. Não esqueçam de estar já com o livro 1 em mãos na aula. Beleza? Um beijo, um abraço, bom feriado para vocês. Tchau, tchau. Fala tchau, tio Vitor. Fala. Tchau, tchau. Tamo junto. Falou, galera. Até mais.